Eu sou o André Boff, metroviário demitido em 2018, ano passado, junto com 80 colegas, de maneira injusta e ilegal, e esse é o canal do Transa Revolta. Hoje a gente vai falar sobre o que significou e as possíveis consequências, os possíveis desdobramentos do que foi o ato do dia 15 de maio, ocorrido há 3 dias atrás, contra os cortes da educação. Antes de iniciar, só não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, assinar o sininho aí para poder receber os novos vídeos, porque isso ajuda muito a gente a poder romper as bolhas sociais, as bolhas que existem nas redes e chegar a mais trabalhadores como eu e você, que estamos aqui na base da pirâmide social e econômica, beleza? O dia 15 de maio ele foi um ato estrondoso, né? Se a gente for analisar as manifestações ocorridas recentemente, podemos dizer que o dia 15 de maio foi a maior manifestação desde os atos ocorridos em 2015, quando da manipulação midiática por parte dos grandes meios e corporações e dos grupos de mídia, que levaram à formação dos Yellow Blocs e etc., derrubando o governo Dilma, estabelecendo o impeachment e assim abrindo caminho para o processo de desmonte dos direitos sociais e econômicos, da piora das condições de vida dos trabalhadores, tocada pelo Temer e seguida aí pelo governo Bolsonaro. Foram atos que aconteceram em mais de 170 cidades, em todas as capitais dos estados brasileiros elas aconteceram, inclusive no Distrito Federal, e obviamente realizaram um verdadeiro terremoto aí diante dos planos que os grandes grupos burgueses, o consórcio burguês que está por detrás e toca as iniciativas do Bolsonaro, tinham diante da conjuntura política, né? Se a gente for analisar uns números aí, mais ou menos cerca de 1,5 milhão de participantes dessas manifestações, atos que obviamente foram construídos por setores ligados à educação, diante dos cortes de mais de 30% nas verbas discricionárias, né? Ou seja, aquelas que são realizadas, que são verbas que chegam para as universidades e que são utilizadas para poder suprir papel higiênico, contas de luz, conta de água, pagamento de vigilância, pagamento de limpeza. E nessas manifestações ocorridas nessas mais de 170 cidades, a gente viu que existe não apenas uma enorme politização, como existe uma enorme disposição de luta por parte não apenas dos professores universitários, professores secundaristas, estudantes secundaristas, estudantes universitários, mas também de uma ampla camada de trabalhadores na sociedade brasileira. Isso fica muito claro porque, não apenas do ponto de vista numérico, isso expressa um enorme apoio político a essa pauta, e a luta contra o governo Bolsonaro, mas isso também demonstra uma expectativa de amplos setores de trabalhadores em outros ramos da produção, diante de um governo que ataca profundamente os interesses e as condições de vida dos trabalhadores. Basta ver nos supermercados o preço dos gêneros mais básicos, basta ver o que estão fazendo com as privatizações aceleradas de empresas estatais, a manutenção de outras empresas flagrantemente envolvidas em esquemas de corrupção, em esquemas de destruição ambiental, como é o caso da Vale, que outrora foi nacional, mas hoje em dia segue sendo privatizada e sendo tocada não pelos interesses nacionais da população brasileira, da maioria da população trabalhadora brasileira, mas pelos interesses do lucro. Está aí uma próxima barragem que está para estourar lá em Minas Gerais novamente, a terceira. Então, esse ato do dia 15 demonstrou que existe muita disposição de luta e muita politização ao redor de um governo que, obviamente, está a serviço dos interesses dos grandes capitalistas. O que é mais escabroso nessa história toda é que o governo lida como um bombeiro incendiário. Ele tenta apagar o fogo não com água, mas com gasolina. As declarações do Weintraub, as declarações do Bolsonaro chamando as manifestações, as pessoas que estavam lá chamando de idiotas úteis e de imbecis que estão sendo manipulados e etc., são demonstrações de um governo que despreza profundamente os verdadeiros anseios de uma sociedade que está lutando por um direito básico, que é o direito à educação. Isso tudo pode significar um ponto de inflexão, um ponto de mudança muito importante para essa conjuntura, na medida em que, se a luta contra os cortes da educação confluir
se fundir à luta contra a reforma da Previdência, que é a cereja do bolo, que é o carro-chefe da política econômica tocada pelos grandes bancos, pelos grandes ruralistas, pelos grandes magnatas gringos, pode ser que esse angu aí fique azedo. E pode ser que a gente, do ponto de vista dos trabalhadores, consiga encontrar um caminho e uma oportunidade para poder mudar as coisas efetivamente do país no interesse da maioria da população, no interesse dessa população trabalhadora em que 50% dela é informal, no interesse da enorme proporção de milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, dos milhões de brasileiros que sofrem com arroxo salarial, e pode ser que a reforma seja efetivamente derrotada. Pensando nisso e se antecipando a isso, obviamente, os setores mais conscientes desse consórcio burguês já começam a questionar e aprofundar o choque com o atual modo de agir do governo Bolsonaro, que é um governo que busca manter uma politização constante e busca manter um choque constante como uma maneira de assegurar sua base social, tentar criar alguma coesão e continuar passando as políticas que são contrárias aos interesses da maioria da população. Se a gente parar para analisar os últimos editoriais dos grandes meios de mídia burguesa, com destaque ao editorial do Globo, podemos ver que já começam a se preparar os ratos a saltarem dos navios em naufrágio. O editorial do Globo, por exemplo, discute abertamente como o governo Bolsonaro, não agindo de maneira a buscar conciliar os interesses ou saber conversar, né, ao não saber conversar, pode estar levando a um problema de impedimento, né, de criação de uma atmosfera muito turva, criação para poder implementar a reforma da Previdência, que é o que eles, nesse próprio editorial, definem como sendo a medida fundamental para poder resolver os problemas da economia e do crescimento brasileiro. Que isso não é verdadeiro. Já fizemos um vídeo nesse canal também, narrando e discutindo como a reforma da Previdência significa a destruição da Previdência Social e significa transferir mais dinheiro que iria para o orçamento da Previdência e para o orçamento da Seguridade Social para os bancos, para as dívidas, para a dívida pública do Estado, para o pagamento dos juros da dívida pública do Estado no mecanismo de saque. Então isso a gente já sabe, mas que setores expressivos da burguesia e dos seus meios de mídia, que são seus porta-vozes, estejam atuando e agindo, discutindo dessa forma, é muito demonstrativo de que o governo Bolsonaro começa a ter os seus pés de barro ruindo e começa a perder o apoio político que angariou a partir das eleições do ano passado. Isso também fica muito evidente nas relações que o governo Bolsonaro estabelece com o Congresso Nacional, tentando reagir com um discurso demagógico ao que eles chamam de toma lá da cá, mas invariavelmente tendo que se submeter a isso, sendo que propuseram, né, que cada deputado que votar a favor da reforma da Previdência vai receber 40 milhões de reais. Para tentar manter uma demagogia quanto a isso e tentar, por outro lado, evitar que esses ratos pulem do seu barco, deixando ele sozinho e, nesse sentido, abrindo caminho a um inevitável impeachment, o governo Bolsonaro, na figura do próprio Bolsonaro, soltaram essa semana, ontem, um texto que foi inicialmente apócrifo, ou seja, não tinha ninguém ali estava assinando, mas depois se descobriu que era uma pessoa de dentro do próprio governo, mas que era um texto bastante pessimista, bastante melancólico, sobre como o Brasil é um país ingovernável, por fora dos acordos de toma lá da cá, por fora dos conchavos, por fora dos interesses das corporações, e que o governo Bolsonaro poderia ter todos os defeitos, mas tinha um mérito de demonstrar isso, e que era por isso que ele não estava conseguindo fazer simplesmente nada, porque era simplesmente impedido por esses interesses de corporações, de sindicatos, e inclusive nesse próprio texto chega a bater no STF, no caso das lagostas, né, e das licitações de R$1 milhão para comprar lagostas e caviar, enfim, utilizando dessas ferramentas para poder tentar garantir algum nível de estabilidade para um governo que flagrantemente perde o apoio político, tanto do ponto de vista da população, quanto dentro da própria institucionalidade burguesa, do parlamento, dos grandes bastidores que dominam a política e a economia no Brasil. Ou seja, estamos diante então de uma situação histórica em que
Se houver a confluência, e se for possível se concentrar as energias dos trabalhadores de diversas outras categorias, inclusive os informais, principalmente os informais, os terceirizados, que estão despojados, né, de qualquer forma de representação e de atuação política, se esse processo se unificar ao processo de luta contra os cortes na educação, é muito possível que a gente consiga barrar o que é o principal carro-chefe da grande burguesia hoje no Brasil, que é a reforma da Previdência, para ampliar a expoliação, ampliar a quantidade de dinheiro que vai direto para o pagamento da dívida pública e transformar o que é um direito, um programa social baseado na solidariedade, como é o caso da Previdência, em um grande negócio de bilhões de reais que tende a ser um esquema de aposentadoria, de previdência baseado na capitalização, baseado na criação de fundos de investimento que vão ser administrados por bancos, instituições financeiras, que vão transformar o direito do povo trabalhador em mais uma mercadoria para se criar acumulação ali de capital, acumulação de riqueza para uma pequena minoria. Diante desse fato, a gente tem que observar qual tem sido a ação e a estratégia do conjunto das centrais sindicais com bastante responsabilidade, principalmente nas maiores centrais sindicais hoje no país, que são a CUT e a CTB, que na prática tem estabelecido uma trégua sindical com o governo Temer e posteriormente mantendo essa trégua sindical ao governo Bolsonaro, impedindo qualquer forma de organização independente ou mesmo deixando de articular mobilizações entre os trabalhadores de diversas categorias contra as reformas, inicialmente a reforma trabalhista, que já passou e já está tendo os seus efeitos claramente demonstrados, né? Um aumento brutal na informalidade, por um lado, e, por outro lado, a reforma da Previdência, que também, apesar de ter sido combatida por uma greve geral histórica, que foi a greve geral de 2017, em abril de 2017, com 45 milhões de trabalhadores paralisados, posteriormente foi uma luta que não foi continuada por parte desses setores nas burocracias sindicais, que hoje estão mantendo uma trégua com o governo para poder tentar negociar sua própria sobrevivência. Mas diante desse fato, dessa unificação propiciada pelos bombeiros incendiários malucos do governo Bolsonaro, as centrais sindicais estão diante a CUT, a CTB, o PT, o PCdoB, estão diante de uma sinuca de bico. Eles têm que, de alguma forma, dar uma resposta para a situação, e é muito evidente para todos os trabalhadores que, se essa luta se unificar, é muito provável que nós consigamos não apenas atrapalhar o processo de implementação e de aprovação da reforma da Previdência, mas também destruir essa proposta e estabelecer um novo projeto de construção de uma perspectiva social e econômica que interesse aos interesses dos trabalhadores, mas, por outro lado, ela também não pode, segundo seus interesses de casta burocrática, simplesmente permitir que os trabalhadores se organizem, se unifiquem e derrotem o Bolsonaro, porque isso pode se voltar contra eles também, no questionamento de seus privilégios, criando novas formas de organização por locais de trabalho que superem a estrutura atualmente falida dos sindicatos brasileiros, que é uma estrutura que é baseada nos locais de trabalho mais privilegiados do ponto de vista de salários e do ponto de vista de direitos, e mais tradicionais, certo? A grande massa dos trabalhadores que hoje está na informalidade nos trabalhos precários não tem o acesso a essa mobilização e a muitos desses direitos que alguns setores organizados e que são dirigidos por essas centrais sindicais, como o CUT, como o CTB, estão. E aí é que tá. Isso faz com que a gente retorne ao que foi o fantasma de 2013, que contava com mobilizações massivas de milhões de brasileiros interessados em melhorias nas suas condições de vida, melhoria no investimento em saúde, melhoria no investimento em educação, melhoria dos preços de gêneros mais básicos, melhoria no acesso à moradia, enfim, aquela bandeira do não é apenas por 20 centavos, ela expressava esse interesse difuso e desorganizado que posteriormente foi capitalizado, desviado e conduzido de maneira bastante esperta por parte dos grandes meios de mídia da direita golpista, que derrubou o governo Dilma e implementou uma agenda de cortes, de destruição justamente dos interesses pelos quais esses setores lá atrás estavam se mobilizando.
Mas hoje, podemos dizer então que o parafuso deu mais uma voltinha. E em 2019 nós temos a oportunidade de reeditar uma oportunidade de um grande levante de trabalhadores que pode barrar um dos ataques principais que a grande burguesia quer realizar, e históricos, que pode fazer retroceder alguns ataques históricos realizados, como a reforma trabalhista, que hoje destruiu as relações de trabalho do Brasil e instituiu a selvageria no mundo do trabalho, e pode abrir caminho para poder pensar uma economia, uma organização social que interesse a maioria, e não essa organização social capitalista que interessa a uma pequena quantidade de pessoas, uma pequena quantidade de magnatas que lucra e rouba diretamente a maior parte da riqueza gerada pelo conjunto dos trabalhadores no país. Então, hoje, a tarefa de qualquer trabalhador consciente, seja interessado em fazer com que a situação política penda no sentido dos seus interesses, contra os interesses dos grandes magnatas, os ruralistas, os que estão por detrás dos bastidores, a única ação possível diante disso é construir de maneira mais audaz, mais ousada, mais agressiva a mobilização que se segue. No dia 30 agora a gente vai ter uma mobilização também chamada contra os cortes da educação, mas dentro da qual existem pautas e existe uma denúncia da reforma da Previdência, e no dia 14 é o que está sendo chamado, a partir do dia 1º de maio, que as centrais sindicais chamaram um ato e obviamente um dia de paralisação, uma greve geral para derrubar supostamente a reforma da Previdência. Mas nós sabemos que para acabar com a reforma da Previdência não vai ser suficiente fazer um dia de greve geral. E esse mesmo um dia de greve geral precisa ser construído profundamente em todos os locais de trabalho, nos locais de estudo, nos colégios, nas universidades. É preciso que as assembleias aconteçam imediatamente, é preciso que existam panfletagens nos terminais de ônibus, nos locais de trabalho, é preciso que os sindicatos organizados se dirijam aos trabalhadores desempregados, aos informais, aos que hoje estão na precarização da terceirização, e busquem organizar e dar um respaldo para que esses trabalhadores paralisem e que a gente realize uma greve geral histórica, que não só aconteça no dia 14, mas que tenha continuidade no tempo e se mantenha por tempo indeterminado até se derrubar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e a partir disso, a organização que pode surgir daí pode propiciar a gente pensar um futuro muito mais fraterno, muito menos baseado na exploração, na submissão de uma grande maioria por uma pequena minoria. Então, esse é o desafio que está hoje colocado para todo trabalhador consciente, todo lutador social, e é o desafio que está colocado diante das centrais sindicais, que tem que parar com essa trégua, e caso contrário serão arrastadas e vão ficar definitivamente taxadas como o que efetivamente tem sido nos últimos anos, pelo menos desde o governo Temer, que é o papel de traidores do interesse da classe trabalhadora. Se eles não pararem de trair, os trabalhadores certamente vão encontrar os caminhos de superar, porque as condições de vida, a materialidade da condição de vida empurra os trabalhadores a lutarem pelos seus interesses. Então esse era o recado que o Trans da Revolta queria deixar hoje. Não se esquece de curtir o vídeo, assinar aí o sininho, fazer comentários para poder fazer rodar o nosso algoritmo, e a gente vai trazer novos vídeos nas próximas semanas, novos comentários, novos debates. Tá para surgir uma série que a gente quer fazer com conceitos básicos de marxismo. O próximo muito provavelmente vai ser sobre o conceito de exploração de trabalho e mais-valia dentro de Marx. E é isso. Não se esquece de curtir, tamo junto, semana que vem a gente tá aí. Abraço.